Muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na sala de imprensa. Vamos fazer agora a entrevista coletiva de apresentação do lateral direito Diogo Matheus, de 28 anos, jogador que disputou o Paulistão pela Ferroviária. Bem-vindo, viu, Diogo? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Obrigado. Bem-vindo ao Guarani, que seja uma passagem marcante pelo clube, viu? Que te traga muito sucesso. O seu sucesso agora é o sucesso do Guarani. Muito obrigado, tenho certeza que nós vamos conquistar grandes coisas esse ano. Se Deus quiser. Os jornalistas já nos acompanham pelo Zoom, farão suas perguntas ao vivo. Está conosco ao vivo o primeiro a perguntar é o repórter Carlos Rodrigues, da Rádio Central. Boa tarde, Carlão. Duas perguntas para você, para o Diogo Matheus. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde a todos. Diogo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua chegada ao Guarani, né? Você estava na Ferroviária, tinha um contrato até longo lá, né, se não me engano, até o final da próxima temporada, mas optou por rescindir lá e assinar em definitivo com o Guarani até o final do próximo Campeonato Paulista. Você falasse um pouquinho, né, das suas expectativas dessa chegada no Guarani. Bom, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui. Graças a Ele, primeiramente, que tudo deu certo. E não posso também iniciar sem agradecer minha esposa e meus pais, porque estão sempre comigo, né, em todos os momentos, então muito obrigado a eles também. E, bom, foi um bom Paulistão pela Ferroviária. Acredito que os objetivos principais do clube lá foram alcançados, né, mas chegamos em um momento onde as nossas ideias já estavam, né, divergindo um pouco, e com o interesse do Guarani, eu vi uma grande oportunidade para mim, para minha carreira, e sabe, não pensei duas vezes quando surgiu a proposta e chegamos, né, a um acordo lá na Ferroviária. Acredito que ficou bom tanto para mim quanto para o meu antigo clube, e fico muito feliz de ter assinado em definitivo com o Guarani. A minha chegada, acho que não poderia ter sido melhor, porque aqui já tem pessoas que eu conheço, com quem já trabalhei, que conquistamos coisas importantes juntos. Tônio, Thales no Internacional, jogamos juntos, né? Com o Andrigo também, com o Rafa Costa, enfim. E todos me receberam muito bem. É um clube muito acolhedor, a rapaziada, sabe, um clima, um astral muito bom. E eu acredito que nós temos condições de fazer um grande campeonato e de conquistar grandes coisas aqui esse ano. Diogo, olhando a sua ficha, você pode até me confirmar depois, por favor, é a quinta vez que você vai disputar a Série B, né? Você já jogou com a camisa, se não me engano, do Criciúma, do Vitória, do CRB e do Coritiba, e tem 2 acessos, em 2015 com o Vitória, em 2019 com o Coritiba. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência no campeonato, na segunda divisão, e quais são os segredos, né, os caminhos do sucesso para você que já tem 2 acessos no currículo, para tentar, quem sabe, buscar mais um com o Guarani. Bom, muito segredo não tem, não. A gente tem que, do começo ao final do campeonato, manter a nossa união e manter um foco, tanto em 2015 quanto em 2019, como você citou. Nos 2 acessos houve momentos maravilhosos e momentos onde nós tivemos que provar realmente, né, o quão unidos nós estávamos. E graças a Deus acabou dando tudo certo. Não tem muito segredo, a questão é realmente, quando estiver bem, quando as vitórias estiverem acontecendo, manter os pés no chão, e quando, né, passarmos por alguma dificuldade, não acharmos que tudo está perdido e que, né, as coisas não vão acontecer. É extremamente importante que a gente foque no nosso trabalho, que a gente dê sempre a mão para o companheiro, e não devemos nos importar com o que vem de fora, tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Então, eu acredito que essa é uma das receitas aí para o sucesso e para comemorar o acesso no final do ano. Próximo jornalista, repórter Elias Aredes, Rádio Brasil de Campinas. Bem-vindo, Elias, boa tarde. 2 perguntas para o Diogo Matheus. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Diogo. Indo na trilha do que o Carlão acabou de perguntar, em um campeonato como a Série B, você agora está chegando após 2 rodadas. Qual o maior desafio
para o jogador é sustentar uma estabilidade na parte técnica ou na parte emocional? Boa tarde. Na minha opinião, o emocional ele realmente conta muito. Quando o emocional está bem, tudo acontece, sabe, de uma forma mais natural. É um campeonato muito longo, né, onde muita coisa pode acontecer, né, ao longo do ano. Então, principalmente, como eu falei, nos momentos bons, não achar que, né, tudo já foi resolvido, e nos momentos difíceis também achar que tudo está perdido. Acho que o equilíbrio aí emocional faz com que tecnicamente as coisas aconteçam naturalmente. Você é um jogador que já atuou em 5 temporadas de Série B e também já conviveu com grandes clássicos. Você chega para o Guarani, que tem um clássico, que é o derby, daqui a 10 dias, exatamente. Lógico que tem outras partidas no meio desse trajeto, mas eu quero o seu depoimento. Para um jogador que vem de fora, como é que é esse processo de adaptação? O que você particularmente está fazendo para ficar inteirado e se integrar ao espírito exigido pela torcida para o clássico contra a Ponte Preta e para o restante da campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, mas sempre visando o adversário, que é a Ponte? Bom, não tem segredo nenhum, é trabalhar o máximo em campo, né, dar sempre o máximo em todos os trabalhos, procurar entender a ideia do treinador, entender as características dos companheiros. Como eu falei, né, tem vários jogadores com quem já atuei, então facilita. E, cara, só o dia a dia, só, sabe, chegar aqui todos os dias e trabalhar ao máximo, ir para casa, descansar, voltar, trabalhar ao máximo novamente. Só esse tipo de atitude é que faz com que, não só, né, nos clássicos, mas em todos os jogos, a gente possa desempenhar bem. E é realmente gratificante poder atuar, né, nesses clássicos. Vou me preparar da melhor forma para contribuir e ajudar a equipe a vencer todas as partidas e, sem dúvida nenhuma, né, os clássicos também. Jornalista Eduardo Martins, Portal Hora Campinas. Uma pergunta, Eduardo, para o Diogo Matheus. Boa tarde, Ortiz, companheiros, Diogo. Diogo, faz quase um mês que você não entra em campo, né? Sua última partida foi o último jogo da Ferroviária, do Campeonato Paulista, nas quartas de finais. Eu quero saber como está a sua condição física, pensando na estreia. Você já se sente pronto fisicamente? Acha que vai demorar um pouquinho ainda? Como que está a sua parte física? Boa tarde. Eu me sinto bem, sim. Me sinto tranquilo. O tempo não foi muito longo, que eu fiquei, né, sem entrar em campo, e sempre procurei trabalhar, mesmo antes dessa situação contratual ser resolvida. Eu sempre trabalhei, sempre treinei, né, e procurei me preparar para chegar bem aqui e me apresentar bem fisicamente ao clube. Tecnicamente, naturalmente, as coisas vão acontecendo, treinando, né, no dia a dia com os companheiros, como eu falei, entendendo as ideias do treinador, me entrosando cada vez mais com os companheiros. Tudo naturalmente vai acontecer, e tenho certeza que quando a oportunidade surgir eu vou estar preparado para contribuir e ajudar aí a equipe nas conquistas desse ano. Jornalista Luiz Felipe Leite, da VV8 Esporte de Valinhos. Sua pergunta para o Diogo Matheus, Luiz. Oi, Diogo, boa tarde, espero que esteja bem aí, boa tarde a todos. Ô, Diogo, pegando um ponto que o Elias disse na pergunta dele, né, perguntando para você sobre o derby, eu vi na sua ficha, se eu estiver errado, por favor, me corrija, que por alguns meses em 2016 você defendeu a Ponte. Em algum momento na sua negociação com o Guarani você temeu alguma rejeição da torcida por causa dessa sua passagem pelo maior rival do Guarani? Boa tarde. Não, em nenhum momento. Isso passou pela minha cabeça. Já faz muito tempo que eu estive do outro lado, foram mais ou menos 6 meses, e são coisas do futebol. Hoje, graças a Deus, eu defendo as cores do Guarani com muito orgulho, e dentro de campo, não só dentro de campo nos jogos, mas todos os dias aqui nos treinamentos eu vou dar o meu melhor para honrar essa camisa, e tenho certeza que com o Guarani eu vou conquistar, junto com meus companheiros também, nós vamos conquistar coisas importantes esse ano.
Jornalista Vinícius Barel, Jovem Pan Campinas. Bem-vindo, Vinícius. 2 perguntas para o Diogo Matheus. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Diogo. Prazer falar com você. Puxando um pouco a pergunta do Luiz Felipe Leite, você já passou pela Ponte Preta, né? Quero saber se voltar à cidade de Campinas foi um fator que pesou para que você aceitasse a proposta do Guarani. Bom, primeiramente, eu escolhi o Guarani pela grandeza do clube, pela história do clube, que o clube tem, que é muito bonita, é um clube grande e tem um projeto muito interessante esse ano. Agradeço ao Michel também, ao presidente, pela confiança, pela oportunidade. E estar em Campinas é especial para mim, sim, porque eu sou de São Paulo, sou da capital. E, sabe, poder estar perto dos meus pais, né, nesse momento difícil que é o Brasil, que o mundo vive, poder visitá-los, poder, né, estar um pouco mais próximo. Eu estive no Japão ano passado, fiquei o ano inteiro sem vê-los, né? Então é especial poder sim visitá-los quando tiver uma folga, né? Mesmo que a gente não passe tanto tempo juntos, né? Porque a gente tenta aí manter essa questão de distanciamento e tudo mais. Eles já têm uma idade um pouquinho mais avançada, então é preciso ter muito cuidado, né? Muita prevenção. Mas primeiramente eu escolhi o Guarani como eu falei, pela camisa, que é uma camisa pesada, pela grandeza do clube. Estou muito feliz de estar aqui. E eu estou em São Paulo, né? Apesar de ser considerado interior, digamos, né? Campinas, mas eu estou em São Paulo, nasci e cresci na capital, então é muito especial para mim estar aqui. Certo, e a defesa do Guarani, ela vem recebendo críticas desde a Série B do ano passado. Pela sua experiência no exterior, com passagens pelo Porto, pelo Portimonense, você passou pelo Kawasaki Frontale também, mas falando mais dessa parte da Europa, o que você poderia dizer a seu respeito que você pode agregar no elenco do Guarani, principalmente se referindo à marcação, que nós sabemos que na Europa é bem diferente daqui do Brasil? Bom, primeiramente só uma correção, eu nunca fui jogador do Portimonense. Apesar de ter aí na internet esse dado aí, não sei de onde veio, mas nunca passei por lá. Foi realmente Porto, Futebol Clube do Porto e Kawasaki Frontale. Mas eu aprendi bastante, sim, principalmente no Porto. Aprendi bastante sobre a parte defensiva, mas eu acho que, assim, eu não costumo muito ficar falando, né, sobre mim, características e tudo mais. Esse tipo de coisa eu prefiro mostrar dentro de campo, e acredito que a equipe do Guarani já fez um Campeonato Paulista muito interessante e iniciou com o pé direito na Série B. Então, acredito que, lógico, temos muito ainda para evoluir, para melhorar, todos nós, é só o começo. Mas tenho certeza que nós vamos comemorar aí no final do ano. Jornalista Thaís Helena, hoje faz sua estreia na Rádio CBN aqui conosco. Bem-vinda, Thaís, boa tarde. 2 perguntas para o Diogo Matheus. Boa tarde, Diogo, Ortiz, todos os companheiros. Diogo, você tem 28 anos, né, e já trabalhou em outras equipes do Brasil e também no Japão. Qual seria o seu diferencial, na sua opinião, para ajudar o Guarani nessa Série B? Boa tarde. Como eu falei na resposta anterior, não gosto de falar sobre mim, minhas características, esse tipo de coisa. Dentro de campo é que nós podemos mostrar. Dentro de campo, não só eu, mas toda a nossa equipe, a gente vai trabalhar muito para conquistar os resultados para o Guarani. O mais importante sempre, e é o mínimo que nós temos que fazer e que vamos fazer, e que eu me comprometo a fazer todos os dias, é dar o meu melhor, é trabalhar com muita seriedade, me esforçar realmente para entregar sempre o máximo aí dentro de campo. E você já participou do treino ontem, comentou aqui na entrevista que conhece alguns atletas. Fala um pouquinho como foi essa chegada no Guarani e esse primeiro trabalho. Bom, a chegada foi ótima, todos me receberam muito bem, como eu falei, né, o pessoal que eu já conhecia, a gente pôde
trocar uma ideia. Fazia um tempo que eu não encontrava alguns. Com o Tony eu tive a oportunidade de em 2019, né, jogar pela Ferroviária. A gente fez um grande campeonato, temos uma amizade muito bacana. Fazia um tempo que não encontrava aí o Thales, o Andrigo, o Rafa, mas a chegada foi ótima. Como eu falei, o ambiente, o clima está muito bom, todo mundo está se empenhando bastante e não poderia ser melhor. Já me sinto em casa e sou muito grato a todos, não só os atletas, mas todos os funcionários, comissão, por terem me recebido muito bem. Marcos Ruiz, Rádio Bandeirantes Campinas. Chegou a sua hora, Marquinhos. Boa tarde, bem-vindo. 2 perguntas para o Diogo Matheus. É verdade, Ortiz. Grande abraço, boa tarde. Diogo, seja bem-vindo, toda a sorte do mundo para você. Primeiro eu gostaria de saber se todo atleta profissional ele necessita de uma sombra para corresponder dentro de campo positivamente. Primeiro, se você concorda com essa situação. E você está chegando para uma posição onde, teoricamente, o Guarani tem um titular e a torcida não está gostando muito, embora o Pablo, a gente sabe do potencial dele. Gostaria que você também falasse dessa concorrência e, mais uma vez, boa sorte para você, Diogo. Boa tarde, obrigado. Não acredito que um jogador precise de uma sombra para desempenhar melhor. Acredito que o mais importante depende do atleta e somente dele, né, e da cabeça dele, da maneira como ele se comporta emocionalmente, enfim. Não acredito nisso. E sobre o Pablo, assistir, né, aos jogos do Guarani, vem realmente jogando muito bem e é um jogador que vem, né, acrescentando muito para a equipe e só o Guarani tem a ganhar com isso. Foi me perguntado antes, né, sobre alguma segredo, né, sobre a conquista do acesso e tudo mais. E uma das coisas que eu lembrei agora e que é importante é você ter um grupo muito forte, um grupo que, né, quando um jogador saia por lesão ou cartão, o jogador que entrar consiga corresponder. E eu acredito que o Guarani está muito bem servido, né, não só na lateral, mas em todas as outras posições. Isso é muito importante, aí é um fator realmente que costuma ser decisivo na conquista de um acesso e de um campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro, né? Então, acredito que, como falei, só o Guarani tem a ganhar com isso e nós precisamos estar sempre bem, independente de quem jogar. Tenho certeza que todos vão corresponder à altura. Você mostrou para todos, né, que tem um autoconhecimento do atual elenco do Guarani, por ter jogado contra, por ter jogado também com jogadores, e você acabou citando aí, né, o Andrigo, o próprio Rafael Costa, o Thales, atletas que você já teve a oportunidade. Chegar num grupo onde você conhece os atletas e ter trabalhado com jogadores, facilita o trabalho, na sua opinião? Na minha opinião, sim. Principalmente dentro de campo, né, já conhecendo ali alguns movimentos que o companheiro faz, ajuda bastante, sim. Na minha opinião, é algo que quando, né, surgiu o interesse do Guarani, né, eu olhei o elenco e logo vi que tinha aí alguns conhecidos, então fiquei feliz também, facilita bastante na chegada. Ô Diogo, a gente terminou aqui as perguntas do pessoal da imprensa. Pedir para você aproveitar esses instantes finais da entrevista coletiva para falar com o nosso torcedor, né? Aquele pessoal que está sempre lá torcendo forte pelo Guarani, que vai estar te apoiando, vai estar torcendo bastante por você também. Uhum. Sua primeira oportunidade de bater um papo com eles direto. Bom, mais uma vez, primeiramente, agradecer, né, pela recepção e dizer para os torcedores que todos podem ter certeza que nós vamos nos esforçar e nos dedicar ao máximo para honrar essa camisa e para conquistar grandes objetivos esse ano. Nosso sonho, com certeza, é colocar, né, o Guarani no local onde ele realmente merece, por sua história, por sua camisa, né, pelos grandes jogadores que passaram aqui. Então, podem ter certeza que vamos nos esforçar e vamos honrar muito aqui essa camisa. Muito obrigado mais uma vez e Deus abençoe a todos. Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado pela coletiva. Bom treino, porque está na hora já e o professor cobra atraso, hein? Verdade, não posso me atrasar, né? Cheguei agora, então não posso dar nenhuma brecha aí. Valeu, Diogo. Bom trabalho. Obrigado.
Valeu, pessoal. Estamos encerrando aqui a entrevista coletiva. Obrigado a todos, viu? O vídeo